Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que já é bastante antiga, um monte de gente conhece e não se sabe ao certo quem é o autor original. Eu só traduzi do Reddit, não existe, no post original informações sobre quem foi o autor, mas ela é baseada em fatos reais. Esse local realmente existe. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar. E é isso. Antes de começar, gostaria aqui de mendigar o like, que vocês deixem comentário, que vocês recomendem o meu canal para pessoas que vocês pensem que vão gostar do conteúdo. E sem mais demoras, vamos lá? Abandonados pela Disney. Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma que hoje é conhecida como Ghost Town. A Disney construiu o resort da Ilha do Tesouro, que em 1999 teve o nome alterado para Discovery Island, ou Ilha da Descoberta, que está localizada na Baía de Baker, nas Bahamas. Discovery Island não era uma vila fantasma. Navios de cruzeiro da Disney realmente desembarcavam no resort e deixavam os turistas para relaxarem no luxo. Outro fato verdadeiro que você mesmo pode comprovar é que a Disney investiu 30 milhões nesse paraíso tropical. Sim, 30 milhões de dólares. É só jogar no Google. Porém, quase em seguida, eles simplesmente abandonaram o local. Eles culparam as águas rasas, rasas demais para que seus navios operassem em segurança, e sobrou até para os trabalhadores. A Disney disse que, como eles eram das Bahamas, eram muito preguiçosos para trabalhar em um horário regular. De maneira geral, é aqui que a natureza factual da história acaba. Não era por causa da areia e, obviamente, não era porque os trabalhadores eram preguiçosos demais. Ambas eram desculpas convenientes. Sim, eu sinceramente duvido que essas razões eram legítimas, porque eu simplesmente não acreditei na história oficial por causa do Palácio de Mowgli. Na cidade litorânea de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio de Mowgli na década de 1990. O conceito era um resort com a temática da selva, com um enorme palácio, como você pode imaginar. Você pode não estar familiarizado com o personagem Mowgli, mas deve se lembrar melhor da história de Mowgli, o menino lobo. Se você não o viu antes em outro lugar, o conheça como um personagem dos desenhos da Disney de décadas atrás. Mowgli é uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O Palácio de Mowgli era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terra de alto custo para o projeto e, na verdade, houve um escândalo envolvendo algumas dessas compras. O governo local declarou casas das pessoas como domínio público e as vendeu para a Disney. Chegou a um ponto que as casas tinham acabado de ser construídas e eram simplesmente condenadas com pouca ou nenhuma explicação pelos órgãos do governo. A terra grilada pelo governo era supostamente destinada a um projeto de uma rodovia nunca construída. Sabendo muito bem do que estava acontecendo, o povo passou a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Logo, se era algo com a qualidade dessa marca, deveria ter o conceito de arte. Um amontoado de camisetas da Disney foram feitas para reunião com os moradores da cidade. Eles vendiam a ideia de progresso, como se o empreendimento fosse ser lucrativo para todos. Quando eles mostraram o conceito, aquele enorme palácio indiano, cercado pela selva e composto por uma população de homens e mulheres vestindo tangas e roupas tribais. Bem, nem preciso dizer que os moradores não aceitaram a ideia. Estamos falando de um enorme palácio indiano. Tangas não compõem o centro de uma área de luxo. Aquela era apenas mais uma visão xenofóbica do sul dos Estados Unidos. Foi uma escolha questionável e de gosto bem duvidoso. Um membro da multidão tentou invadir o palco e foi impedido pelos seguranças assim que tentou quebrar uma das placas de frente. A Disney, muitas vezes sinônimo de alegria e progresso, pegou aquela comunidade e lhe quebrou os joelhos. As casas foram arrasadas, o terreno foi limpo e não havia nada que qualquer um pudesse fazer sobre isso.
TV e jornais locais eram contra o resort desde o início, mas alguma ligação insana entre as explorações da mídia da Disney e os locais de interesse turístico entrou em jogo e as opiniões mudaram repentinamente. Assim, esse projeto na Carolina do Norte acabou não sendo executado. De qualquer forma, a Treasure Island, nas Bahamas, se tornou real. A Disney investiu milhões no lugar e começou o trabalho. A mesma coisa aconteceu no Palácio de Mowgli. A construção estava completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. As comunidades do entorno foram inundadas com o tráfego e os aborrecimentos atuais associados ao fluxo de turistas perdidos e irados. Então, tudo parou. Ligou o lugar e ninguém sabia sequer o que pensar, mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam tudo aquilo em primeiro lugar. Honestamente, eu não pensei nesse lugar desde que soube que tinha fechado há décadas atrás. Eu vivo a 4 horas de Emerald Isle, então eu realmente só ouvi rumores, não presenciei nada disso. Foi então que li esse artigo de alguém que havia explorado Treasure Island e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele havia achado por lá. Coisas simplesmente deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários descontentes que perderam seus empregos. Todos os locais ao redor tinham traços de vandalismo e destruição. As pessoas simplesmente ficaram furiosas sobre o Treasure Island nas Bahamas e fizeram isso com o Palácio de Mowgli. Além disso, ouviam-se rumores de que a Disney havia lançado nas águas locais várias espécimes que compunham seus enormes aquários, incluindo tubarões. Podem imaginar o que isso causou à fauna local? Quem não gostaria de ter algumas oscilações em merchandising após isso? Bem, o que eu estou querendo dizer é que esse blog sobre a Treasure Island me fez pensar. Mesmo muitos anos tendo se passado desde que o resort fechou, eu pensei que o Palácio de Mowgli seria um lugar legal para exploração urbana. Bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. A ideia tomou conta de meu ser. Eu não vou dizer que não demorei realmente a ir para lá, porque honestamente demorei um ano inteiro desde que descobri o artigo sobre Emerald Isle. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre o palácio do resort, ou pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou fonte fazia qualquer menção sequer sobre o lugar. Ainda mais estranho, no entanto, era que ninguém antes de mim havia pensado em blogar ou até mesmo postar uma foto sobre o lugar. Nenhuma TV local ou site de notícia tinham sequer uma palavra sobre o assunto, o que era de se esperar, uma vez que todos haviam se manifestado da maneira que a Disney queria. Eles não sairiam por aí falando sobre os próprios erros, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links dos resultados de busca. Basicamente, qualquer coisa. Olhando para trás, provavelmente não era que ninguém nunca tinha falado sobre o resort de Mowgli, mas sim que suas palavras estavam apenas inacessíveis. Então, no final das contas, eu mal conseguia encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa velho que eu recebi pelo correio nos anos 90. Era um item promocional enviado a pessoas que tinham ido recentemente à Disneylândia. E eu acho que já estive lá nos anos 80, quando tudo isso era ainda recente. Eu realmente não pretendia depender muito daquele pedaço de papel. Ele acabou esquecido junto com meus livros e revistas em quadrinhos da minha infância. Só lembrei disso após meses de pesquisa e, mesmo assim, ainda levei algumas semanas para localizar a caixa onde havia guardado. Mas eu finalmente encontrei. E foi. Os moradores do entorno não ajudaram nem um pouco, como a maioria tinha se mudado para a praia nos últimos anos, poucos sabiam alguma coisa. Após um longo tempo, a viagem me levou longe. Plantas tropicais entravam e cobriam uma área repleta de espécies nativas de flores que, na verdade, sempre pertenceram àquele local. Fiquei admirado quando cheguei aos portões na frente do resort. Enormes portões monolíticos de madeira que de ambos os lados pareciam ter sido cortados de uma gigantesca sequoia.
O portão em si havia sido furado em vários lugares por pica-paus e comido na base por insetos escavadores. Pendurado no portão havia uma placa de metal, algum rabisco aleatório com letras negras feitas à mão, que dizia "Abandonado pela Disney". Claramente um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos o suficiente para que eu pudesse entrar, mas não dirigir. Então eu peguei minha câmera digital e o mapa, cujo outro lado mostrava apenas o projeto do resort, e segui a pé. O terreno interno do local era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas, apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá em seus resíduos fedorentos. Havia essa espécie de confronto entre a ordem e o caos, graças às plantas cuidadosamente plantadas ali. Tudo o que restara de quaisquer estruturas exteriores foram quebrados. A madeira apodreceu, haviam vários pedaços de um material queimado que não pude identificar. O que parecia ser um balcão de informações ou um bar ao ar livre, agora era apenas uma pilha de destroços desgastado pelo tempo. A coisa mais interessante do lugar era uma estátua de Baloo, o urso de Mowgli, o menino lobo, que ficava em uma espécie de pátio de frente com o edifício principal. Ele estava intacto em uma pose animada, dançando, olhando para o nada com um sorriso cheio de dentes e cocô de pássaros cobrindo todo o seu pelo e raízes ao redor da plataforma onde ele estava. Me aproximei do edifício principal, o palácio, apenas para encontrar o exterior do prédio coberto por pichações onde a pintura ainda não havia descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas, suas dobradiças foram quebradas e elas haviam sido roubadas. Acima das portas de entrada, ou a abertura onde um dia houvera portas, mais uma vez, alguém havia escrito: "Abandonado pela Disney". Eu gostaria de poder contar todas as coisas incríveis que vi dentro do palácio, se elas existissem. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta de mendigos, mas não. O interior do prédio era tão sem graça. Acho que na verdade alguém havia roubado a moldura das paredes. Tudo que era grande demais para ser roubado, como balcões, mesas, árvores gigantes de plástico, descansava em meio a essa câmara vazia que ecoava lentamente cada passo rápido que eu dava, como uma metralhadora. Eu verifiquei então a planta do lugar e me dirigi aos locais que pareciam de alguma forma mais interessantes. A cozinha era como você pode imaginar, uma área de preparação de alimentos industriais com todos os aparelhos e espaços e nenhuma despesa poupada. Cada superfície de vidro fora quebrada, cada porta havia sido roubada, cada superfície metálica havia sido chutada e amassada. O local inteiro cheirava muito a mijo velho. O enorme freezer que via ali nem mesmo esfriava um pouco sequer. Agora tinha filas e filas de espaço vazio nas prateleiras, ganchos pendurados no teto, provavelmente para pendurar os pedaços de carne, e enquanto eu estava lá dentro, por um momento, percebi que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de se ver. Achei que aquilo tinha sido causado por meus passos, então eu os fiz parar de balançar segurando-os com uma mão, e em seguida soltei-os cuidadosamente, mas em poucos segundos eles começaram a balançar novamente. Os banheiros estavam em grande parte no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como em Treasure Island, alguém havia metodicamente quebrado cada vaso sanitário de porcelana repletos de fezes. Havia cerca de meia polegada de sujeira, fedendo a água estagnada no chão. Então eu não fiquei lá muito tempo. O que era mais estranho é que nos banheiros e as pias, os bidês no banheiro das mulheres, sim, eu fui lá, tudo pingava, vazava ou apenas escorria livremente. Me pareceu que deviam ter fechado a água por muito tempo, mas não fecharam. Havia muitos quartos no palácio, mas naturalmente não tive tempo de olhar todos eles. Os poucos que eu olhei estavam igualmente destruídos, e eu também não esperava encontrar nada lá. Pensei que tivesse alguma televisão ou um rádio em um dos quartos, porque tenho certeza que ouvi uma conversa incompreensível saindo de algum lugar. Chegando às portas da frente do palácio de novo, percebi que não havia encontrado nada de interessante e tinha perdido toda a minha viagem. Porém, quando olhava para fora das portas,
notei algo interessante no pátio que eu não havia percebido antes. Algo que provavelmente me daria pelo menos uma coisa para mostrar ao público e que tivesse valido todo aquele esforço, mesmo que fosse apenas uma fotografia. Havia uma estátua real de uma cobra gigante, talvez 2,5 metros de comprimento, enrolada e tomando sol em um pedestal bem no centro do lugar. Era quase hora do sol começar a nascer, o que dava uma iluminação perfeita para uma fotografia. Aproximei-me da cobra e tirei uma foto. Então, eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei novamente para obter uma foto mais detalhada do seu rosto e... Lentamente, a cobra levantou a cabeça, olhou diretamente nos meus olhos, virou-se e deslizou fora do pedestal, passando sobre a grama e desaparecendo entre as árvores. Todos os 2,5 metros da estátua. Sua cabeça enorme desapareceu no meio da floresta antes mesmo de sua cauda deixar o local enquanto o sol aparecia. Aquilo não era uma estátua, era uma cobra verdadeira. A Disney havia soltado todos os seus animais exóticos no terreno. Bem ali no meu mapa era onde ficava a casa dos répteis. Eu deveria ter imaginado. Tinha lido sobre os tubarões da Treasure Island e eu deveria saber que eles haviam feito isso. Fiquei chocado, absolutamente estupefato. Minha boca deve ter ficado escancarada por um bom tempo antes que eu voltasse a mim. Pisquei e me afastei de onde a cobra tinha saído. Voltei para o palácio tremendo, feito vara verde. Apesar de ela não estar mais ali, eu ainda não queria correr nenhum risco e continuei meu caminho para dentro do prédio. Demorou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para voltar ao normal depois dessa. Procurei um lugar para me sentar, já que minhas pernas estavam um pouco parecidas com geleia nesse momento. É claro que não havia lugar para me sentar, a menos que quisesse repousar sobre cacos de vidro e carpete mofado ou arrastar-me em cima de uma mesa de confiabilidade questionável. Eu já havia visto algumas escadas perto do átrio do palácio e decidi me sentar lá até que eu me sentisse melhor. A escadaria, diferente da frente do edifício, não estava tão suja, exceto por um acúmulo surpreendente de poeira. Puxei uma placa de metal da parede, mais uma vez pintada com a frase "Abandonado pela Disney", com a qual eu já estava acostumado. Coloquei a placa nas escadas e me sentei sobre ela para me manter pelo menos um pouco limpo. A escada levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o meu flash da câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu podia ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Havia uma placa na porta, e dessa vez era uma placa de verdade. Dizia: "Somente funcionários. Obrigado." Isso me animou um pouco, por duas razões. Uma delas é que era uma área de funcionários e definitivamente teria algo interessante ali. E a segunda razão era que o cadeado ainda estava no local. Ninguém havia ido lá embaixo, nem os vândalos, nem os saqueadores. Ninguém. Esse era o único lugar que eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou até mesmo roubar. Eu havia chegado ao palácio concordando comigo mesmo que estava tudo bem pegar qualquer coisa que eu quisesse de lá, porque, afinal, abandonado, certo? Não demorou muito para arrombar a fechadura. Bem, para ser sincero, isso não é verdade. Não demorou muito para prender a placa de metal na parede que o cadeado estava preso. O tempo e a decadência tinham feito a maior parte do trabalho para mim e eu era capaz de dobrar a placa de metal o suficiente para puxar os parafusos para fora da parede, algo que ninguém tinha aparentemente pensado em fazer, ou tivesse sido capaz de fazer no momento. A área dos funcionários foi uma mudança surpreendente e muito bem-vinda do resto do edifício que eu havia visto. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição tivessem definitivamente envelhecido o local. As mesas tinham blocos de anotações, canetas, relógios, até mesmo um relógio de parede completamente cheio de cartões antigos. Haviam cadeiras espalhadas e até uma pequena sala de descanso com uma velha televisão cheia de estática e um enorme balcão repleto de comida e bebidas estragadas. Era como um daqueles filmes pós-apocalípticos onde tudo é deixado do jeito que estava na hora da evacuação. Enquanto eu caminhava pelos corredores que mais pareciam um labirinto, o local se tornava cada vez mais interessante.
Conforme eu ia mais longe, via balcões e mesas derrubadas, papéis espalhados e quase se fundindo com o chão úmido, um grande tapete lentamente apodrecia no chão. Tudo parecia mole. Tudo que era de madeira se desintegrava como um mingau quando tocado, até mesmo com a menor quantidade de força, e itens de vestiário pendurados em ganchos em cada uma das salas simplesmente caíam em fios úmidos se eu tentasse retirá-los. Uma coisa que me incomodou bastante foi que a luz estava se tornando mais escassa e pouco confiável conforme eu ia mais para dentro das úmidas e sufocantes profundezas do local. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada, preta e amarela, com as palavras Personagem 1 estampadas nela. A porta não abriu de primeira. Percebi que aquele provavelmente era o local onde as fantasias eram mantidas e eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça fedorenta e bizarra. Mas por mais que eu tentasse, qualquer ângulo ou truque que eu tentava, a porta não queria ceder. Isto é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando houve um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. No interior, o quarto estava completamente escuro. Breu total. Eu usei o flash da câmera para procurar por algum interruptor de luz na parede, mas não havia nada. Enquanto fazia minha pesquisa, fui surpreendido por um zumbido alto e elétrico. Fileiras de luzes em cima de mim de repente começaram a se acender. Demorou um segundo para os meus olhos se ajustarem e parecia que a luz ia ficando cada vez mais brilhante até que todas as lâmpadas explodissem. Mas assim que eu pensei que iria chegar a essa fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto era exatamente como eu havia imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados nas paredes. Pareciam cadáveres de desenhos animados pendurados por forcas invisíveis. Havia uma prateleira inteira de tangas e roupas nativas em cabides. O que eu achei estranho e o que eu queria fotografar imediatamente era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras roupas, esta estava deitada de costas no centro do quarto como uma vítima de assassinato. O pelo sobre o traje estava podre e caindo aos poucos, e ele tinha alguns remendos. O que era ainda mais estranho, porém, era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que normalmente seria vermelho, era azul claro. A visão foi desanimadora o suficiente para que eu realmente adiasse fotografar a coisa até o último instante. Tirei uma foto dos trajes pendurados nas paredes, ângulos de cima, de baixo, fotos de lado para mostrar todas as fantasias, os rostos dos desenhos animados pútridos, alguns com olhos de plástico faltando. Então eu decidi encenar uma foto. Precisava apenas de um dos personagens enlameados no chão sujo. Peguei a cabeça de um traje do Pato Donald e cuidadosamente o removi para que a coisa toda não desmoronasse em minhas mãos. Enquanto olhava para o rosto de olhos arregalados, para aquela cabeça mofada, um barulho muito alto me fez pular de susto. Olhei para os meus pés, e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído de fora da cabeça do Donald e se quebrou em pedaços a meus pés. Apenas o rosto vazio e o maxilar inferior permaneceram, olhando profundamente para mim. Larguei a cabeça do Donald imediatamente, como seria de se esperar, e corri para a porta. Quando cheguei na porta, olhei de volta para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto daquilo, sabe? Eu tinha. Precisava do que havia acontecido ali, especialmente se a Disney tentasse de alguma forma cobertar isso. Eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente, desde o início, que mesmo se fosse apenas negligência grosseira, a Disney era responsável por tudo. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro, ele se sentou e em seguida se apoiou sobre os pés. O traje do Mickey, ou quem quer que estivesse dentro dele, ali no centro da sala, com seu rosto falso apenas se virando lentamente para mim enquanto murmurava: "Não." De novo e de novo e de novo. Com as mãos trêmulas, o coração batendo violentamente e pernas que mais uma vez se transformaram em geleia, eu consegui levantar a câmera e apontá-la para a criatura, que agora me avaliava calmamente. A tela da câmera digital exibia apenas pixels espalhados na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita do traje de Mickey.
À medida em que a câmera se movia em minhas mãos trêmulas, os pixels se espalhavam por onde Mickey se movia. Em seguida, a câmera parou. Ficou em branco, silenciosa e... quebrou. Ergui os olhos mais uma vez para o traje de Mickey Mouse. Hey, ele disse, em um tom abafado, mas perfeitamente executando a voz de rato, pervertidamente. Quer ver minha cabeça sair? Ele começou a puxar a sua própria cabeça, movendo seus dedos das luvas desajeitadamente em torno de seu pescoço. Seus movimentos eram impacientes, semelhantes a de um homem ferido tentando se livrar das garras de um predador. Enquanto ele colocava os dedos em volta do pescoço, saiu muito sangue, amarelo, grosso, espesso, nojento. Eu me virei quando ouvi um barulho horrível de carne e pano se rasgando. Só me preocupava em ir acima da porta, do lado de fora dessa sala. Eu vi a mensagem final cravada numa placa de metal por unhas ou ossos. Abandonado por Deus. Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi sobre isso em lugar algum, até agora. Depois que fugi daquele local, para o bem da minha sanidade mental, se não a minha própria vida, eu entendi porque a Disney não queria que ninguém soubesse daquele lugar. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo saísse de lá. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma creep grande, meio chatinha de editar também. Mas é isso, deixe seu like, me ajude a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau.